Gente inteligente aqui na RPTV Canal 15 e hoje nós vamos bater um papo diferente. Nós vamos conversar com o Daniel Fernando Rodrigues, ele é bacharel em tradução, formado em inglês e espanhol, com doutorado, mestrado. Tem todo um cabedal de conhecimento. E eu costumo dizer que o povo brasileiro é fantástico, né? O brasileiro ele consegue encontrar, na hora de sobreviver, na hora de montar uma empresa, na hora de fazer um negócio, o brasileiro ele é criativo. O Daniel criou em São José do Rio Preto, fundou aqui um centro de linguística, né? E de língua inglesa, portuguesa, espanhola, italiano. Ou seja, ele criou a CCLI, que é uma consultoria linguística. Ora, presta atenção no termo, é consultoria linguística, não é uma escola de língua. E, ao mesmo tempo, dentro dessa consultoria linguística, tem também escola de língua. E nós vamos conversar com o Daniel para ver o seguinte: há mercado para isso em São José do Rio Preto? Sendo São José do Rio Preto um centro médico de referência, sendo São José do Rio Preto uma cidade do interior, né? Tem mercado para isso, Daniel? Tudo bem com você? Tudo bom, galera. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Eu sei que você gosta de tomar caipirinha, né? Gosto. Daniel é companheiro rotariano. Vamos lá, Daniel. Então, na verdade, há mercado sim em Rio Preto, né, para o segmento que a gente trabalha. Uma das evidências disso concretas é que a gente começou há 7 anos, exatamente 7 anos, semana passada a gente fez aniversário. Opa! Com uma área de 40 metros quadrados, né, um escritório pequeno, que buscava atingir justamente esse nicho na cidade que eu tinha dimensionado de uma maneira menor. Agora, com a evolução econômica, né, do país e da nossa cidade nesses últimos anos, a gente está ocupando agora a nossa 4ª sede, numa área total de 1.300 metros quadrados. Então, realmente a demanda por esse tipo de serviço tem aumentado. As empresas começaram a perceber a importância, né, de se investir em língua antes de precisar dela, porque a língua não é algo mágico que aparece quando precisa, né? E o resultado que a gente tem atingido com os clientes que já fazem parte da nossa carteira tem dado essa segurança, então, para novos clientes dedicarem os projetos a uma empresa de consultoria na área de línguas. Bom, quando fala numa empresa de consultoria, que tipo de trabalho você oferece especificamente? Eu gosto de explicar sempre o que vem a ser essa ideia de consultoria, né? Isso é bom. Então, de acordo até com a própria Associação de Consultores do Brasil, né, a consultoria é uma profissão de ajuda. Então, na verdade, quando uma empresa ou uma pessoa física, né, ela tem um problema e ela não consegue resolvê-lo, ela pode contar com a ajuda de um consultor, que vai ter expertise na área de origem desse problema dela, né, para desenhar uma maneira de torná-la preparada para poder resolver o seu próprio problema. Então, o consultor de línguas, ele tem como objetivo desenvolver um projeto de trabalho que vai tornar a empresa ou o seu cliente independente, né? Ele não vai ficar precisando eternamente desse consultor para poder resolver suas negociações ou para poder fazer a leitura dos seus textos acadêmicos, né? O objetivo do consultor é criar um projeto de intervenção, que a gente chama, e ao fim dessa intervenção, fazer com que o cliente esteja habilitado a enfrentar esses desafios por si só, né? Então, a diferença de uma consultoria na área de línguas é que não é o aluno que tem que se adequar ao modelo de ensino já pronto. É o consultor que analisa o perfil desse aluno, a gente tem alguns testes que a gente faz, uma entrevista, para a gente poder levantar qual é o perfil, a gente levanta qual é o problema e quais são os objetivos esperados por essa pessoa, por essa empresa, né, com um projeto que ele vai desenvolver. Então, aí todo o projeto ele é desenhado para atingir esse resultado que ele precisa. Nós suponhamos que uma empresa te procure e ela precisa aí mandar para o exterior 2 ou 3 empregados dela, ou diretores, ou patrão, e eles não sabem nada de nenhuma das línguas que vocês oferecem. Qual é o caminho que vocês isso é bom o seu exemplo. Nós já tivemos, inclusive, essa situação na empresa, né? Primeiro a gente vai até a empresa para entender o que é que eles vão fazer de fato. Então, por exemplo, vamos supor que essa empresa tenha nos procurado hoje para ir para Canton Fair agora na China, no mês que vem, agora em outubro, né? A gente não conseguiria, com 20 dias, preparar uma pessoa para conseguir fazer uma negociação numa língua estrangeira eficiente. Então, nesse caso, a nossa orientação para o cliente seria contratar um intérprete para acompanhá-lo na viagem,
e fazer essa negociação. Hoje a China tem uma relação comercial muito grande com o Brasil, né? Nós estamos, inclusive, trabalhando com um consultor chinês já para também ajudar nessa língua, embora a maioria dos negócios na China sejam feitos em inglês ainda, né? Nesse caso, então, a gente preferiria optar por sugerir ao cliente resolver o problema dele com um intérprete em vez de ensiná-lo o idioma. A gente ensinaria para ele um curso rápido sobre a cultura de negociação do país para qual ele vai. Porque assim, o brasileiro negociando com o brasileiro, a gente tem algumas características que são próprias da nossa cultura. Quando esse brasileiro vai negociar com um estrangeiro, dependendo do tipo de estrangeiro que ele está negociando, o mesmo comportamento que aqui no Brasil, entre brasileiros, é visto como legal, que firmeza que eu sinto com esse cara, pode passar incredibilidade, né? Pode passar uma outra imagem. Então a gente faz um workshop cultural para questões de comportamento mesmo, de como se portar. Na China, por exemplo, tem que entregar o cartão com as 2 mãos, né? Então são alguns detalhes que a gente vai orientando o cliente que não tem necessariamente a ver apenas com a língua e que ajuda ele a ter uma presença melhor nessa reunião. Agora, vamos supor que seja uma empresa que esteja preparando a sua internacionalização, que ela ainda não vai esse ano agora para esse país, ela vai só daqui a um ano, né, participar de uma feira internacional. A gente consegue desenvolver um projeto de desenvolvimento de língua para esses diretores que vão focar especificamente a habilidade de negociar na língua, né, desse país que ele vai visitar, pode ser o inglês, pode ser o francês, né, o alemão, para que ele consiga voltar dessa viagem com o êxito da negociação que ele fez. Porque como a gente fala, é igual a nossa própria língua, eu sempre dou exemplos em português, né, que aí todo mundo consegue entender. Todo brasileiro com 7 anos, né, a maioria, né, de nós, somos fluentes na língua portuguesa. Todo mundo fala, a gente cresce ouvindo, a gente aprende a falar. Mas não é todo brasileiro que consegue dar uma boa palestra, que consegue fazer uma negociação de somas vultuosas com segurança, né? Então, é o mesmo tipo de habilidade que vai mudando, né? Então, a língua ela é uma só, mas as habilidades que você vai desenvolvendo com essa língua, elas mudam. Então, num curso de consultoria, a gente não foca apenas a competência linguística. Nós vamos focar também outras habilidades e outras competências que vão ser necessárias para quem estiver usando aquela língua naquele momento, conseguir esse sucesso no ato comunicativo que ele estiver desenvolvendo. E também, de quebra, apresentar um pouco de cultura. Com certeza. Cultura, o modo de viver, né? Elas estão sempre juntos, né? Por exemplo, o cidadão vai para a China e ele precisa de comer, né? Que tipo de comida ele vai encontrar lá? Isso. Né? Até mesmo o modo que se senta à mesa, né? A ordem de ser servido, recusar ou não alguma coisa, porque isso indica valores diferentes dependendo da cultura. Daniel, isso é muito legal, né, rapaz? É fascinante, não é? Interessante. Minha área de trabalho é muito apaixonante mesmo. Realmente. E quais são as línguas que você trabalha? Inglês, espanhol, francês? Eu particularmente trabalho com inglês, né? Agora, a empresa trabalha com inglês, português. A língua portuguesa é o nosso segundo produto. Não, o português eu ia chegar lá. Ia chegar lá, né? Ia chegar lá. O espanhol, o francês, o alemão, o italiano e alguns trabalhos de consultoria na língua chinesa também. Aí, no chinês é mandarim? É mandarim. Mandarim. Isso, O japonês também se trabalha? Só com tradução. Só com tradução. A gente tem um tradutor de japonês, de russo e de árabe, né? Que a demanda na cidade foi necessitando que a gente fizesse essas parcerias também. Tá, e o português? Agora eu quero chegar no português. Já que você é uma consultoria linguística, o português não pode ficar de fora. Não pode. O seu cliente fala bem português? Muitos sim, né? Muitos falam bem português. E isso é o que mais é legal, né? Quanto melhor o cliente fala a língua, melhor ele entende o que é falar uma língua bem de verdade, né?